Você é um mestre sushizeiro, mas após fazer a receita errada, os sushis querem vingança. E agora todo mundo vai ser comido. E esse é o filme Dead Sushi ou Sushi Assassino. E eu sou o EF, o experimentador de frango. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando uma jovem treinando com seu pai e ela precisava treinar rigorosamente artes marciais para saber fazer sushi, pois ela vinha de uma família tradicional e seu pai a treinava desde pequena. O problema é que ela ainda conseguia errar na preparação e seu pai diz que ela ainda não estava pronta para herdar o restaurante da família e tudo que ela tentava fazer, ele dizia que não estava bom o suficiente. E galera, vou te falar, se fosse aqui no Brasil, seria meio que caguei, porque se tá enrolado e tá frito, nós joga pra dentro. Keiko foge de casa pois não estava mais aguentando aquilo e consegue um emprego em um resort tradicional. O problema é que as outras empregadas começam a zoar com ela, dizendo que ela precisava começar a carregar muitas coisas para se tornar boa. E nisso ela deixa cair todos os pratos de comida e elas saem zoando. E me pergunto quem vai levar a comida dos clientes. No restaurante está chegando empresários de uma grande empresa farmacêutica e eles precisam fazer de tudo para que eles se agradem do lugar, pois traria credibilidade. E quando os caras veem as empregadas, todos já ficam com maldade no coração. E do nada aparece Keiko toda suja de comida e com cara de perdida. E a chefe começa a pedir desculpas por isso e diz que a puniria por se apresentar assim. Elas a levam para trás da pousada e diz que estavam dando uma chance para ela e que a pousada estava funcionando há 100 anos, mas estava passando por dificuldades, então precisava manter esses hóspedes ou seria o fim deles. E do nada aparece o faxineiro Evaldo dizendo que ela precisava fazer o que nasceu para fazer e ela não entende nada. E do nada ele pega a mão dela e diz que ela nasceu com as proporções perfeitas para fazer sushi de alta qualidade. E nisso vemos que esse filme não se leva a sério. Vemos um casal chegando na pousada e a jovem está muito animada pois eles estavam fazendo sua primeira viagem juntos. E do nada o cara pede um beijo diferenciado e os dois começam a brigar com a língua. E do lado tem um morador de rua que estava comendo sushi na dele e o cara diz que não querer ir por perto e começa a bater nele. E começa a sair um peixe esquisito dele e os dois saem correndo. Mas a jovem acaba perdendo a cabeça e a cabeça dela voa no rosto do namorado e os dois começam a brincar de língua morta e do nada aquele bicho que era uma lula dá uma falecida nos dois. O mestre que fazia sushi na pousada se chamava Tsushida e vemos que ele não gostava só de sushi, pois ele começa a agasalhar o croquete com a esposa do dono da pousada. Keiko estava tentando se adaptar ao trabalho, pois eles eram muito rigorosos e os clientes começam a dar em cima dela e agora começaria o grande show da noite, pois Tsushida faria uma apresentação de como produzir o sushi da mais alta qualidade e todos começam a ficar impressionados pois nunca viram técnicas tão apuradas. E do nada ele chega com sushi de ovo e geral fica bolado. E do nada Keiko pensa alto e diz que todos eram uns merdas pois não entendiam nada de sushi. E geral fica com raiva e pede pra ela explicar o porquê. O faxineiro Evaldo está andando pelo local quando escuta um som estranho. E quando vai dar uma olhada ele acaba sendo pego pelo morador de rua do Peixe Louco. E na pousada todos querem saber por que Keiko falou aquilo e ela começa a explicar que a forma que Tsushida estava fazendo sushi não era de alta qualidade. Pelo contrário, daquela forma, eles não conseguiriam aproveitar todo o sabor. E todos percebem que ele era uma farsa e o dono da pousada fica nervoso, pois estava acabando com os negócios dele. E do nada Tsushida vai pra cima dela com raiva, querendo dar 37 facadas de leve. Mas ela lutava muito e consegue dar uma surra nele. E do nada a mulher do dono começa a ficar desesperada e acha que ele percebeu que caiu no golpe. Todos os hóspedes ficam com raiva e vão pra cima dela, mas ela consegue lutar nervosamente e vai acabando com todos facilmente, pois ela era a mestre treinada nas artes marciais do sushi. E quando ela levaria um botadão nervoso, Nosaka a salva e diz que ela só estava falando a verdade e não precisava daquilo. E a secretária do diretor da empresa farmacêutica vai pra cima dela com uma faca e ela sai correndo. O pessoal tenta ir atrás dela, mas aquele morador de rua aparece e pega o diretor como refém. E ele se revela como Yamada e ele era um dos cientistas mais promissores da empresa farmacêutica e basicamente eles só cresceram pelas descobertas que ele fez, mas depois que ficou muito grande o demitiu para não dar créditos, mas antes de ir embora ele criou um soro capaz de reviver carne falecida
falecida, mas estava muito estável, e do nada ele leva 7 tiros de aviso e o dono da pousada diz que ganhou uma arma para caso isso aconteça. E antes de dar uma falecida de leve, ele injeta seu soro na Lula zumbi para que ele possa se vingar. E galera, já nem sei que filme que estou assistindo. 2 hóspedes estão conversando sobre como a comida é boa, quando a Lula aparece e começa a infectar as outras peças, e eles não percebem que a comida estava criando vida, e o careca tenta comer e começa a descer o melado nervoso, e depois os sushis vão pra cima deles e começam a dar vários mordidões nervosos, e até os sushis não gostavam dos sushis de ovo, porque até no mundo deles existe preconceito contra pobre. Keiko está sendo perseguida pela secretária maluca e quase que ela leva uma facada, mas é salva pelo sushi de ovo e o sushi prende na língua da secretária, e galera, que língua, hein? E um dos caras já fica na maldade no coração e quer aproveitar que ela estava em defesa e queria dar uma brincada de leve, mas começa a descer o melado nervoso e ele acaba broxando. Keiko entra em uma sala e encontra o faxineiro Evaldo amarrado, e ele diz que no passado foi um grande mestre sushizeiro, mas um certo dia ele brigou com um cliente abusado e sua esposa acabou levando uma facada, e agora ele tinha facafobia, e agora só de pensar dava teto preto. O dono da pousada está andando pelo local e percebe que o Yamada não estava falecido, pois ele voltou como zumbi, e ele bate um dos hóspedes e do nada pulam 2 peixes mal renderizados no rosto do figurante, e ele foge. E do outro lado da pousada, a mulher do dono estava dando mole para o Tsushida e eles dizem que estava na hora de fazer o beijo especial para reconciliar. E galera, espero que vocês não estejam almoçando, pois eles pegam a gema do ovo e ficam passando um pro outro até desmanchar. Keiko está pensando em uma forma de sair daquela sala, quando o sushi de ovo aparece no ombro dela e ela não sabe se ele era inimigo. E ele começa a cantar Feliz Ano Novo e ela percebe que ele era do bem e ele tinha a habilidade de jogar um ácido e consegue destrancar a porta. O diretor da empresa diz que estava muito decepcionado com o local e só aceitaria como desculpas se pudesse comer sushi na pele. E 2 empregadas precisam ficar deitadas enquanto que eles comem sushis em cima delas. E a dona do restaurante faz dança do robô japonês. Eles começam a comer e todos já estavam na maldade. O problema é que elas começam a sentir como se tudo estivesse queimando, pois aqueles sushis estavam vivos. E elas começam a ser comidas vivas e do lado de fora, Keiko encontra com o cara que estava com a Lula presa no rosto e estava tudo esticado. E do nada rasga a pele dele e ele tenta ir pra cima dela, mas ela desvia. E ele chega na sala onde o pessoal estava sendo comido pelos sushis. Começam a aparecer vários sushis voadores e eles não sabem o que fazer, e geral começa a ser falecido, e Keiko começa a lutar pela sobrevivência, e o Tsushida acaba dando uma falecida de leve, e a esposa do dono começa a chorar, e o dono da pousada pega ela na hora que estava lamentando a falecida dele. O diretor tenta fugir, mas o Yamada aparece no caminho e diz que acabaria com eles, pois Nosaka também estava no meio do que aconteceu com ele, e ele come um sushi e começa a se transformar, e Nosaka prende o diretor, pois com ele preso, seria mais fácil de sobreviver. E a amada se transforma no Homem-Atum e tira o machado de algum lugar que não vi. Deixa essa merda. Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. O diretor consegue se esconder em uma banheira quente, e do nada aparece uma mulher que veio tomar banho, e aqui vou ter que censurar. Enquanto ela está tomando banho, ele só fica de olho, e do nada o Homem-Peixe aparece e dá uma falecida nele, e ela acha que a água esquentou. Keiko está tentando fugir do local, mas estava tudo trancado, e eles veem 2 sushis dando uma brincada e nascendo vários filhotes, e do nada as pessoas que foram mordidas pelos sushis começam a se transformar em zumbis comedores de arroz e eles começam a fugir, mas vem vários sushis voadores pra cima deles e geral começa a dar uma falecida de leve. Eles conseguem se esconder em uma casa velha e os zumbis estão tentando entrar e a mulher do dono se transforma e ele acaba dando uma falecida de leve tentando a proteger. E agora só sobrou o Evaldo, a Keika e o Nosaka. E do nada o Homem-Peixe aparece e diz que eles poderiam sair vivos se entregassem o Nosaka. E agora Keiko começa a lutar, pois precisava sobreviver. E galera, por mim eu entregava o cara e ia pra casa felizão. Não devo nada a ninguém. Evaldo perdeu seu trauma com facas e começa a fazer vários sushis diferenciados. Enquanto isso, Keiko está na lutaria. O problema é que o Homem-Peixe faz um barco de sushi voador e quase que ela dá uma falecida de leve, mas Nosaka aparece na hora. O problema é que ele comeu lamen contaminado e começa a descer o melado do rosto dele e ele dá uma falecida de leve. E no final, Keiko precisa lutar contra o Homem-Peixe e consegue vencer, porque se o filme terminar
terminasse com o mal vencendo, aí complica, pois o filme já é ruim. E Keiko volta pra casa pra pedir perdão a seu pai e aparece um sushi querendo vingança, mas dessa vez ela coloca no arroz e dessa vez aprendeu a técnica milenar da família. E esse é o filme Sushi Assassino e realmente quase faleci de tão ruim. Então deixa o like, se inscreve aí, porque a vida não está fácil. Agora vou nessa, então fui!